Bom dia, pessoal. Então, antes de começarmos, eu gostaria só de informar que a minha internet aqui está muito irregular. Então, em algum momento ela desaparece, então pode ser que, mas volta. Então, se por acaso desaparecer em algum momento, pode esperar um pouco que ela volta. Então, hoje nós temos um novo capítulo hoje. Começamos com o capítulo 25, né, do segundo livro. E, e temos a continuação do texto de Satprem, que nós lemos a última vez, sobre o ser psíquico. Então, temos a continuação daquele texto. E temos um poema de Cherubim. E, e um pouco mais adiante, nós vamos ler o Momento de Sábios, que vai vir junto com o texto da vida divina, que será depois. Mas agora começamos com o texto de Saprem sobre o ser psíquico. Então, ele nos diz aqui que as primeiras manifestações do psíquico são a alegria e o amor. Uma alegria que pode ser prodigiosamente intensa e poderosa, mas sem exaltação, tranquila, profunda como o mar e sem objeto. A alegria psíquica não necessita nada para ser. Ela é. Mesmo no fundo de uma prisão, ela não pode se impedir de ser, porque este é um estado, não um sentimento. Como o rio que escorre e está alegre em todo lugar onde passa, sobre a lama ou os rochedos, nas planícies ou nas montanhas. Então, esse texto, assim, já essa abertura é muito poética, assim, muito bonita, né? Quer dizer, o ser psíquico é esse ser que ele não ama só uma coisa, ou uma pessoa, ou uma situação, quer dizer, ele é tudo. Então, essa alegria dele é porque ele está com quem paz consigo mesmo, e, e não tem mais esses movimentos emocionais, né? Então, essa alegria psíquica, ela não depende de nada, ela não necessita de nada, né? Ela não depende de circunstâncias exteriores, né? Para ser, ela é. Então, é bonito como ele fala, como o rio, um rio que escorre e está alegre em todo lugar onde passa, sobre a lama, sobre os rochedos, planícies, montanhas, o rio canta, né? O rio passa. Um amor que não é o contrário da raiva e que não necessita nada para ser. Ele é. Ele arde tranquilo em tudo que vê, em tudo que toca, porque não pode se impedir de amar. É seu estado. Nada é baixo para ele, nem alto, nem puro, nem impuro. Sua chama não pode ser manchada, nem sua alegria. Outros sinais ainda o revelam, quer dizer, revelam o ser psíquico, né? Ele é leve, nada lhe pesa, como se o mundo fosse seu jogo. Ele é invulnerável, nada o toca, como se ele estivesse sempre mais além das tragédias, já salvo de todos os acidentes. Então, ele falou primeiro da alegria, e agora ele descreve o amor, né? Um amor que não é o contrário da raiva. Quer dizer, que justamente esse estado psíquico
está além, né, da dualidade, das oposições, né? É uma coisa que é. Então ele é leve, ele não pesa. É como se ele estivesse no mundo e o mundo é como um campo, né, de jogo. Então nada toca esse ser, que ele não depende de nada. E nada lhe é necessário, né? Quer dizer, ele não depende das circunstâncias exteriores. É, ele tem a alegria e o amor. Ele é o mago. Ele vê. Ele é tranquilo, tranquilo, como um pequeno sopro no fundo do ser, vasto, como se ele fosse o mar por milhões de anos, porque ele é eterno e é livre. Nada pode pegá-lo, nem a vida, nem os homens, nem as ideias, nem as doutrinas, nem o país. Ele está mais além. E, todavia, inumeravelmente no coração de todas as coisas, como se fosse um com tudo, porque ele é Deus em nós. É curioso, eu imagino aqui quando ele diz ele é livre, nada pode pegá-lo, nem a vida, nem os homens, é, que ele é também pessoal, né? Quer dizer, isso não quer dizer que ele não age, que ele se retirou da vida, né? Não, imagino que você pode ter o seu psíquico, viver nesse estado, mas também agir. Só que nesse estado você não se envolve no sentido emocional, no sentido das suas emoções, no sentido das suas reações. Você se envolve na ação como tal, mas não envolve você mesmo, nas suas sensibilidades, não projeta nada. Você age porque está agindo, digamos, a sua ação corresponde ao que você tem que fazer no mundo. Você corresponde à razão pela qual você nasceu. Viver no ser psíquico não quer dizer viver retirado do mundo. Mas ele é impessoal, ele é tranquilo, ele não se envolve emocionalmente nas coisas. E então, se nos enganamos, dizemos, oh, ele tem uma alma viva. Podemos dizer isso de alguém, né? Mas não é isso. Isso é seu vital. Para encontrar a alma, é preciso afastar-se da superfície, retirar-se profundamente e entrar, descer. Descer em um buraco muito profundo, silencioso, imóvel. E então, lá, há algo que é quente, tranquilo, rico de conteúdo, e muito imóvel, e muito cheio, como uma doçura. Nós ouvimos essa frase várias vezes, né? Com outras formas. Ah, ele tem uma alma viva, ou que bela alma, ou muitas vezes falamos disso, né? Nos referindo a algumas pessoas e tal. Mas muitas vezes nos enganamos, né? Então, isso não é alma, é o vital. Pode ser um belíssimo vital, quer dizer, um vital que, é, que tem a sua força, que é um vital que é mais refinado. Então, claro.
Então, assim, tal pode ter uma luz especial, uma luz sua, uma luz própria, mas ainda não é isso que é a alma, né? Não é ainda isso que é a alma. E mais adiante nós vamos ver agora como uma mãe descreve isso. Isso, como se diz aqui, né? Se insistimos, formos nós mesmos conscientes, produz uma espécie de plenitude que dá a impressão de uma coisa completa e que contém profundezas insondáveis. E sentimos que se entrássemos aí, haveria segredos que se revelariam, como um reflexo em uma água muito sossegada de algo que é eterno. E os limites do tempo não existem mais. Temos a impressão de ter sempre sido e de ser para a eternidade. Quer dizer, a eternidade da alma, a eternidade do ser psíquico, né? E essa produz uma espécie de plenitude que dá a impressão de uma coisa completa e que contém profundezas insondáveis. Então, essa espécie de impressão de uma coisa completa, seria bom que a gente pudesse acompanhar esse processo em si mesmo, né? Como é no momento que a gente descobre o ser psíquico, é que você se sente completo. Porque tanto que a gente espera essa alegria e esse amor de elementos exteriores, de fatores exteriores, de pessoas, quer dizer, de alguém, está sempre esperando isso para ser feliz. Então, ele não está completo, né? Quer dizer, assim, o completo é essa sensação de completude, de plenitude, só vem mesmo quando encontra o divino, né? Quer dizer, quando esse amor, essa alegria, quando essa alegria, esse amor não vem mais de fatores externos, como a gente falou, mas é uma coisa que desabrocha, né? A partir de dentro. Então, aí vem essa sensação de plenitude, de uma coisa completa. Então, isso contém profundezas insondáveis. E aí, se entrássemos se conseguíssemos entrar nisso, aí ele diz, né? O limite do tempo já não existe. E temos a impressão de ter sempre sido, essa ideia como que é a existência eterna, né? E que somos justamente toda a eternidade, somos eternos, finalmente. Então, nós temos esse poema de Cherubino, que é um poema bastante conhecido. Eu até fiquei em dúvida se nós já tínhamos lido ele aqui em alguma ocasião, mas não encontrei ele já. Nos meus arquivos de poemas, eu não encontrei esse poema já traduzido. Então, eu traduzi agora, então acho que não lemos ainda. Então, o poema Quem?
que é um poema, como eu disse, bastante conhecido. E, e para mim tem assim muito a ver com o que nós vamos ler hoje da vida divina e com isso que Charles Prano fala, né, do ser psíquico, né, dessa coisa eterna dentro de nós. Então ele diz: no azul do céu, no verde da floresta, de quem é a mão que pintou o fulgor? Quando os ventos dormiam no ventre do éter, quem os despertou e lhes disse de soprar? Ele perdeu-se no coração, na caverna da natureza. Ele se encontra no cérebro, onde construiu o pensamento. No desenho e no vicejar das flores, ele está tecido. Na rede luminosa das estrelas, ele é pego. No vigor de um homem, na beleza de uma mulher, no riso de um menino, no rubor de uma menina, a mão que lança Júpiter, rodopiando pelo céu. Então, no vigor de um homem, na beleza de uma mulher, no riso de um menino, no rubor de uma menina, a mão que lança Júpiter rodopiando pelo céu usa toda a sua astúcia para fazer um anel de cabelo. É muito bonita, né, essa relação entre o Júpiter que rodopia no céu. Então, esse quem, né, ele utiliza a mesma astúcia para fazer, que a gente diria na linguagem comum, um cacho de cabelo, né? Mas aí na tradução, um cacho seria só um cacho, então não é claro. Então, eu preferi usar um anel de cabelo. Estes são seus trabalhos e seus véus e suas sombras. Mas onde ele está, então? Sob qual nome ele é conhecido? É ele Brahma ou Vishnu? Um homem ou uma mulher? Em um corpo ou sem corpo? Gêmeo ou sozinho? Nós amamos um jovem com a pele escura e resplendente. Uma mulher nua e feroz é nosso Senhor. Nós o vimos deleitar-se na neve das montanhas. Nós o observamos trabalhando no coração das esferas. Então, aqui Sri Aurobindo faz referência justamente a Krishna, né, a Kali, a Shiva, que vive nas montanhas. Então, ele faz referência, digamos, às divindades, né, da Índia. Diremos ao mundo inteiro suas maneiras e suas astúcias. Ele tem o êxtase da tortura, da paixão e do sofrimento. Delicia-se com a nossa tristeza e nos leva às lágrimas. E nos seduz mais uma vez com sua alegria e sua beleza. Toda música é apenas o som de seu sorriso. Toda beleza, o riso de sua beatitude apaixonada. Nossas vidas são as batidas de seu coração, nosso êxtase, as núpcias de Radha e Krishna. Nosso amor é o beijo deles. Ele é a força que é estrondosa nos clamor das trombetas e conduz o carro e golpeia as lanças. Ele abate sem restrição e está cheio de compaixão. Ele combate para o mundo e seus anos definitivos. Na precipitação dos mundos, no vagalhão das eras,
inefável, poderoso, majestoso e puro, mais além do último pináculo alcançado pelo pensador, ele está entronizado em seus assentos que duram para sempre. Mestre do homem e seu amante infinito, ele está perto de nossos corações, se tivéssemos a visão para ver. Estamos cegos pelo nosso orgulho e pela pompa de nossas paixões. Somos prisioneiros em nossos pensamentos, onde nos consideramos livres. É ele no sol, que é sem idade e sem morte. E na meia-noite sua sombra é projetada. Quando a obscuridade estava cega e mergulhada na obscuridade, nela ele estava, imenso e só. Para quem tem o livro, a página é 793. É o capítulo 25, a transformação tripla. Então, vamos começar com as citações. Então, começa com o Upanishad. Um ser consciente está no centro do self. Esse ser governa o passado e o futuro. Ele é como um fogo sem fumaça. Isto é necessário desprendê-lo do nosso próprio corpo com paciência. Isso é do Katha Upanishad. Então, a intuição no coração vê essa verdade. Isso é o Rig Veda. Eu habito no ser espiritual e de lá, com a lâmpada iluminadora do conhecimento, destruo a obscuridade nascida da ignorância. Isso é de Bhagavad Gita. Esses raios são dirigidos para o baixo. Suas fundações estão no alto. Possam eles penetrar profundamente em nós. Ó Varuna, desperta a ti, torna vasto o teu reino. Possamos nós abrigar-nos na lei de tuas obras e sermos impecáveis diante da Mãe infinita. Isso é o Rig Veda. O cisne que se estabelece na pureza, nascido da verdade, ele mesmo a verdade, a imensidade. Isso é Gata. Então, aqui, vamos começar a ler esse capítulo, e como nós falamos a última vez, né, são esses capítulos muito longos, são os últimos capítulos da Bíblia Divina. E, e Sri Aurobindo vai nos conduzindo assim, ao capítulo final, né, a vida divina. E nos preparando, é como que ele vai, ao mesmo tempo que de certa maneira, a gente pode identificar o que já foi dito antes, do livro, e ele vai nos conduzindo até chegar aqui a esses capítulos finais. É, então, assim, parece tão... Esse início desse capítulo parece muito simples, né, assim, comparado, né, com outros capítulos. Então, vamos começar a ler, e assim... Nem sei se tem muito a comentar, porque eu acho assim, realmente de uma grande simplicidade, se a gente pode dizer isso de Chirurubim, né? Mas assim, é muito. Entendi. Se a única intenção da natureza na evolução do homem espiritual for despertá-lo para a realidade suprema e libertá-lo dela mesma, da natureza,
ou da ignorância em que ela, enquanto poder do eterno, disfarçou-se. Então, se essa é a intenção da natureza, da evolução, for despertá-lo, para que ele possa retirar-se a lures, em um estado de ser superior. E se essa etapa na evolução for um fim e uma saída, então o essencial do seu trabalho já foi realizado e não há nada mais a ser feito. Vias foram criadas, a capacidade para segui-las foi desenvolvida, e o objetivo, o cume último da criação, foi manifestado. Acho que está claro, né? Quer dizer, se isso é isso, que se sair da criação e partir nos céus, né, insondáveis, então isso já foi feito, isso é uma coisa que se conhece, né? Porque a maioria dos místicos, ou todos eles, né, pregaram isso, se esforçaram por isso, ensinaram isso, criaram técnicas, tiveram experiências. Então, isso já foi realizado, nada mais está a ser feito. Vias foram criadas, capacidade para segui-las foi desenvolvida, e o objetivo, o cume último da criação, foi manifestado. Então, se é isso, isso já foi feito. Então, tudo o que restaria a ser feito seria para cada alma alcançar individualmente o estágio correto e voltar-se para seu desenvolvimento, entrar nas vias espirituais e, pelo caminho escolhido, sair dessa existência inferior. Então, eu chamo a atenção aqui para cada alma alcançar individualmente o estado correto. Então, ele acha que ele coloca essa palavra aqui, assim, individualmente, para tornar claro, né, que esse caminho é individual e que, digamos, o que Cherubim nos pede é uma coisa coletiva, né, que é uma transformação realmente, assim, vasta e abrangente e universal. Mas então aí ele volta, né? Nós chegamos à suposição de que é um desígnio mais vasto. Não apenas uma revelação do espírito, mas uma transformação integral e radical da natureza. Quer dizer, não é só o espírito que se revela. Quer dizer, nas experiências, normalmente, nas experiências espirituais, até então, era como que havia uma revelação do espírito, né? A pessoa como que o ser se identificava com o espírito e podia ter esse conhecimento por identidade, que tudo isso foi feito, já foi alcançado, e também nos diz. Mas então não é apenas uma revelação do espírito, mas uma transformação integral e radical da natureza. Então, há nela, na natureza, uma vontade de efetuar uma verdadeira manifestação da vida do espírito em um corpo, completar o que começou e passar da ignorância ao conhecimento, jogar fora sua máscara e revelar-se como a consciência força luminosa que traz consigo a existência eterna e seu deleite de ser universal. Então, eu vou só repetir essa, esse pequeno, essas frases. Ele diz: há nela, na natureza, uma vontade de efetuar uma verdadeira manifestação da vida do espírito em um corpo, quer dizer, um corpo físico. Completar o que começou e passar da ignorância ao conhecimento, jogar fora sua máscara, quer dizer, a máscara da natureza, né? Se revelar a verdadeira natureza, com uma consciência força luminosa que traz consigo a existência eterna e ser eleito de ser universal. Então, é nesse trecho aqui que eu identifiquei uma passagem de Sartre, que eu pedi que o Henrique vai nos mostrar agora, e é do penúltimo livro de Sartre, quando Sartre já conquistou, né, digamos, a morte, já recuperou a alma de Satyavan. Então, assim, então nesse momento acontece uma coisa assim extraordinária, né? E, então, é uma passagem curta que eu gostaria que a gente lesse agora, porque, para mim, ilustra assim, muito bem isso que Sri Aurobindo
nos diz que é o que nos espera, né, um dia. Então, é do livro 11, capítulo 1, o dia eterno, a escolha da alma e a realização suprema. Então, esse trecho é a abertura desse canto. Do fundo dos céus, do fundo do céu do êxtase, um sol maravilhoso olhava para baixo. Para mundos de beatitude imortal, moradia da perfeição, desdobramentos mágicos do sorriso do eterno, capturando as batidas secretas de seu coração de deleite. O dia eterno de Deus circundava Savitri. Domínio de luz sempre eterno apareciam, invadindo toda a natureza com a alegria do absoluto. Seu corpo, e o corpo de Savitri, vibrava com o toque da eternidade. Sua alma estava próxima das fontes do infinito. Se você não pudesse ler isso de novo, quer dizer, isso, assim, para mim, é a descrição do que Sri Aurobindo diz aqui, né? Quer dizer, aqui na vida divina, ele diz isso. Há na natureza a vontade de efetuar uma verdadeira manifestação da vida do espírito em um corpo. Quer dizer, no caso aqui, o corpo de Sartre descreve, né, o que ela sente. Passar da ignorância ao conhecimento, revelar-se com a consciência força luminosa, que traz consigo a existência eterna e seu deleite de ser universal. Então vamos ler de novo, assim, só esse trechinho, porque então ele diz: do fundo dos céus do êxtase, um sol maravilhoso olhava para baixo. Quer dizer, já não é esse sol que a gente conhece, é um outro sol. Então, o que é que ele via esse sol? Esse sol olhava para mundos de beatitude imortal, moradia da perfeição, desdobramentos mágicos do sorriso do eterno, capturando as batidas secretas do seu coração de deleite. Então, isso é a descrição, assim. Então, isso me faz pensar muito quando ele fala esses mundos de beatitude imortal, esse sol maravilhoso, esse dia eterno, o dia eterno de Deus circundava, sabe? Então, essa presença do sol, essa presença do dia eterno, essa presença me faz pensar também naquela famosa linha, aquela famosa trecho, né, do ensaio sobre a Gita, onde ele fala que nós não pertencemos às auroras do passado, mas aos meios-dia do futuro. Então, esses meios-dia do futuro, né, que ele fala, que é desse dia eterno, né, é esse dia eterno onde não há sombra. A luz do meio-dia é uma luz inteira, uma luz que não tem uma sombra, é só luz. Então, assim, o dia eterno de Deus se passa, que ele sabe trabalhar inteira nessa luz de um dia eterno, quer dizer, é a luz eterna. Domínios de luz sempre eterna apareciam, invadindo toda a natureza com a alegria do absoluto. Seu corpo vibrava com o toque da eternidade. Sua alma estava próxima das fontes do infinito. Então, assim, isso é maravilhoso. Então, não sei, eu achei isso, que isso tinha muito a ver, e dá uma descrição muito completa do que Shirobino diz aqui, nessa passagem aqui da vida divina. Só que aqui, digamos, é poesia, né? Assim, são versos. Enquanto que aqui é um texto, assim, né? Outra linguagem. Mas, assim, isso para mim me deu, assim,
como se fosse uma descrição assim, muito real, né, do que Schrödinger nos mostra, né, como futuro, um dia. Então, voltamos ao nosso livro aqui. Então, ele continua. Torna-se, então, evidente que há algo ainda não realizado. Tudo que deve ainda ser feito aparece com clareza. Ainda há um cume a ser alcançado, uma vastidão a ser abarcada pelo olho da visão, pela asa da vontade. A autoafirmação do espírito no universo material. Então, a autoafirmação do espírito no universo material. Então, eu acho que no momento que o espírito se afirma a si mesmo nesse universo material, justamente é isso que ele descreve, sabe? Quer dizer, o mundo se torna, digamos, essa luz, não é? Esse sol, esse dia eterno, e a matéria e os corpos, que isso, no momento que acontece isso, acontece a transformação. Então, mas o que o poder evolutivo fez até agora foi tornar alguns indivíduos cônscios de suas almas, cônscios de seus céus, fazê-los perceber o ser eterno que eles são, colocá-los em comunhão com a divindade ou a realidade encoberta pelas aparências da natureza. Então, isso até agora foi o que foi feito. Certa mudança da natureza prepara, acompanha ou segue essa iluminação. Mas esta não é a mudança completa e radical que estabelece um novo princípio seguro e inalterável, uma nova criação, nova ordem de existência permanente no campo da natureza terrestre. O homem espiritual surgiu na evolução, mas não o ser supramental, que será, a partir de agora, o líder dessa natureza. Isso ele escreveu em 1949. Então, quando ele diz o homem espiritual surgiu na evolução, nós vimos isso quando ele diz aqui no início desse parágrafo, mas ainda não ser instrumental, mas será a partir de agora o líder dessa natureza. Isso é assim, porque o princípio da espiritualidade deve ainda afirmar-se em seu completo direito e soberania. Até agora, esse foi um poder que permitiu ao ser mental escapar de si mesmo ou refinar-se e elevar-se ao equilíbrio espiritual. Quer dizer, o princípio da espiritualidade. Ajudou o espírito a liberar-se da mente e o ser a ampliar-se em uma mente e um coração espiritualizados. Aqui a gente tem que ver um pouco assim, essas nuances, né? Que ele, então, permitiu ao ser mental escapar de si mesmo ou refinar-se. Quer dizer, reduzir, né, esse poder da mente, sair dessa mente. Então, ele permitiu que esse caminho espiritual, o princípio da espiritualidade, permitiu ao ser mental escapar de si mesmo, ou refinar-se, elevar-se ao equilíbrio espiritual. Ajudou o espírito a liberar-se da mente, quer dizer, ajudou o espírito a liberar-se da mente, quer dizer, a mente, o espírito não era mais, digamos, submetido e confundido, né, com a mente. Então, assim, com que o espírito realmente passou a ser reconhecido. Em todo esse trabalho, que o senhor diz aqui no começo desse parágrafo, quando ele fala
da intenção da natureza, desse progresso para chegar a essa espiritualidade, né? Isso houve um percurso. Então, justamente, chegou a esse equilíbrio espiritual. Ajudou o espírito a liberar-se da mente e o ser a ampliar-se em uma mente e um coração espiritualizados. Mas não o ajudou, ao menos não o suficiente, a afirmar sua própria mestria dinâmica e soberana, livre das limitações da mente e da instrumentação mental. Outra instrumentação começou a desenvolver-se, mas é preciso ainda que esse desenvolvimento se torne total e efetivo. Além disso, deve deixar de ser uma autocriação puramente individual, em uma ignorância original, algo supranormal à vida terrestre, e que deve sempre ser adquirido por meio de uma realização individual e de um esforço difícil. Então, de novo, eu volto a essa coisa individual, né? Quer dizer, assim, isso é conseguido, essa instrumentação, né, começou a desenvolver-se, mas ainda é preciso que ele se torne total e efetivo. Total e efetivo, que realmente deve ser uma coisa que toma o ser inteiro, que não só todas as partes do ser, mas que transforme, né, isso tudo. Então, se torne total, se torne efetivo, quer dizer, que isso tenha uma realidade também na vida, né, que isso se torne concreto, né? Quer dizer, não, de novo, não é escapando, né, disso, mas com que isso se torne uma realidade. Então, ele diz, o uso da instrumentação, desculpa, é que eu acho que aqui, além disso, deve deixar de ser uma autocriação puramente individual, em uma ignorância original, algo que é supranormal à vida terrestre e que deve sempre ser adquirido por meio de uma realização individual e de um esforço difícil. Então, tudo isso, claro, essas conquistas espirituais, essas realizações espirituais, foram sempre difíceis, é como se fosse, como ele diz aqui, como se fosse algo supranormal, que é uma coisa que não é um esforço tão grande para conseguir essas realizações, que é como se fosse uma coisa assim, anormal na natureza, o supranormal, digamos, como ele diz aqui, a natureza, e deve ser adquirido por meio de uma realização individual, aí ele focaliza de novo o indivíduo, né? E um esforço difícil. Então, ele diz, o uso dessa instrumentação, de todos esses meios que até agora se conseguiu, né? Esses caminhos, isso que ele fala aqui, no começo do parágrafo. Então, isso deve se tornar normal na natureza de um novo tipo de ser. Quer dizer, tem que sair desse mecanismo de difícil, desse esforço, que isso deve se tornar outra coisa. Então, como a mente estabeleceu-se aqui na base de uma ignorância em busca do conhecimento e que cresce no conhecimento, assim também a supramente deve estabelecer-se na base de um conhecimento que cresce em sua própria luz mais alta. Então, se a gente lembra de que justamente a gente ouvindo não existem dualidades, quando ele fala da ignorância em busca do conhecimento, né? Quer dizer, ele não coloca nunca assim a ignorância e o conhecimento como coisas duais, mas digamos que a ignorância é um estado que vai, digamos, se transformando à medida que se aproxima, que se torna conhecimento. Quer dizer, a ignorância não é uma coisa em si, a ignorância é a falta de conhecimento, digamos, é o conhecimento ainda não está, mas ela cresce
em direção ao conhecimento. Quer dizer, aos poucos, digamos, a nossa evolução é isso, né? Nós saímos dessa ignorância e caminhamos pouco a pouco em direção ao conhecimento. Então, é isso que ele fala, isso aqui, né? Então, do mesmo modo, a supramente deve estabelecer-se aqui na base de um conhecimento. Já não fala mais da base da ignorância, que a ignorância cresceu, né, em direção ao conhecimento. Então, esse conhecimento agora, ele cresce, ele é a base, esse conhecimento é a base que cresce em sua própria luz mais alta. Quer dizer, a supramente deve estabelecer-se aqui na base de um conhecimento. Assim como a ignorância cresceu em direção ao conhecimento, o conhecimento deve crescer em direção à supramente. Quer dizer, ele cresce em sua própria luz mais alta. Como que uma luz. E aí, é, a gente nem pode imaginar como é que é isso, né? Essa coisa assim de uma... Porque a gente ainda está assim, ainda muito misturado na ignorância e o conhecimento, né? E, e como deve ser, né? A partir de uma base de conhecimento, crescer em direção justamente a ela, em sua própria luz, né? Essa luz que cada vez mais, cada vez mais. Mas aí ele continua. Mas isso não pode cumprir-se enquanto o ser mental espiritual não se elevar completamente até a supramente e trouxer seus poderes para baixo, para a existência terrestre. Quer dizer, finalmente foi isso que Cherubim fez. Todo o trabalho de Cherubim, no seu retiro, digamos, daqueles 25 anos, 24 anos, né? Isolado, ou quase isolado, é isso que ele fez. Isso não pode cumprir-se enquanto o ser mental e espiritual não se elevar completamente até a supramente e trouxesse os poderes para baixo, para a existência terrestre. E é isso que ele falou, né? Que subir, dizão, sair da manifestação e ir para as alturas já tinha sido feito. Mas isso de elevar-se completamente até a supramente e trazer esses poderes para baixo, isso ainda não tinha sido feito. Pois uma ponte deve ser lançada sobre o abismo, que separa a mente da supramente. As passagens fechadas devem ser abertas e caminhos devem ser criados para ascender e descer. Lá onde agora há um vazio e um silêncio. Então, a gente só pode imaginar tudo que Cherubim viveu, quer dizer, assim, a gente já leu aqui o labor de um Deus, né? Quer dizer, ele fala dessa escada, né? Que ele entendeu fazer essa ligação, assim, o trabalho dele. E mas é como que até agora há um vazio, um silêncio, né? Ainda não havia essa ponte que ele fez, né? Então, isso só pode cumprir-se, e aqui ele se dirige de novo a cada um de nós, né? Pela tripla transformação, a que já fizemos uma breve referência. É necessário, primeiro, a mudança psíquica, a conversão de nossa natureza atual inteira em instrumentação da alma. Então, isso nós lemos, né? Assim, do ser psíquico, ah, o mês passado e hoje, né? Essa coisa do ser psíquico, isso que a mãe descreve, o Saturno descreve, muito, de uma maneira muito bonita. Então, essa primeira, é a primeira transformação, quando ele fala assim, do amor, da alegria. Então, essa mudança psíquica, a conversão de nossa natureza atual inteira em um instrumento da alma.
Em seguida, ou ao mesmo tempo, deve efetuar-se a mudança espiritual, a descida de uma luz, conhecimento, poder, deleite, pureza mais altos em todo o nosso ser, mesmo nos recessos mais baixos da vida e do corpo, mesmo na obscuridade de nosso subconsciente. Então, digamos, ele fala primeiro da descida da realização do ser psíquico, dessa mudança psíquica. E, em seguida, ou ao mesmo tempo, a mudança espiritual, que é uma descida da luz, do conhecimento, poder, deleite, pureza, tudo mais altos em todo o nosso ser. Quer dizer, é a purificação total. Mesmo na obscuridade de nosso subconsciente. Então, no fim, digamos, é como se fosse uma, a realização, né, maior ainda, é sobreviver à transmutação. Aí não é mais mudança, é uma transmutação supramental. Efetuar-se como um movimento que coroa tudo, a ascensão à supramente e a descida das consciências instrumental na totalidade de nosso ser e de nossa natureza. Então, isso é assim, um programa de muitas vidas, um programa colossal. Assim. Mas o que eu acho interessante nisso, assim, é como que agora a gente sabe, né, disso, mas ele não sabia, né? E, quer dizer, ainda sabe com a mente, quer dizer, a gente sabe porque leu, né? Quer dizer, eu sempre digo, quer dizer, eu não sei nada, eu sou papagaio, eu só repito o que eu leio, o que eu aprendi com a Cherubim minha mãe, eu não sei nada, eu mesmo. Então, ah, mas isso é o presente de Cherubim da mãe, né? Que nos fizeram, querendo nos pôr em contato com essa possibilidade e dizer, olha, isso é real, né? O caminho é esse, isso existe. Então, isso para mim já corresponde a uma mudança, mesmo se pequena. Quer dizer, a mente já pode estar em contato com esse conhecimento de que existem essas coisas, né? Então, como se pode dizer assim, uma possibilidade, ao menos de se abrir a isso. Eu não sei, eu não conheço, não sei como fazer, mas é isso que eu quero, é isso que eu aspiro, é isso que um dia vai acontecer, essa certeza, né? Então, isso eu acho que é o maior presente que Cherubim nos deixou, e a mãe, claro, é ter essa certeza. A gente não sabe como, mas eu não sei, eu não conheço ninguém que sabe, pode ser que alguém aí saiba, mas aí não fala disso. Mas é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, né? E sem, como se pode dizer assim, a gente nem sabe como se preparar para isso, mas é como que algo está sendo preparado, apesar da gente, apesar de cada um, né? Isso está sendo trabalhado. Então, eu acho que essa certeza é assim, muito. Isso dá uma grande alegria, né? A gente poder, ao menos, falar disso, saber que isso existe, compartilhar isso. Isso é um negócio maravilhoso, né? E, bom, vamos continuar. Então, no começo, a alma na natureza, a entidade psíquica, cujo desabrochar é o primeiro passo para uma mudança espiritual. Então, essa alma na natureza é uma parte nossa completamente velada.
embora seja graças a ela que existimos e persistimos enquanto seres individuais na natureza. Quer dizer, isso está aí, isso existe, mas ela é completamente velada. As outras partes que compõem nossa natureza são não apenas mutáveis, mas também perecíveis. Então, o corpo, o temperamento, né, emoções, tudo isso, tudo. O que não é essa alma, esse ser psíquico, o que não é isso, são mutáveis e também perecíveis. Porém, a entidade psíquica em nós persiste e é fundamentalmente sempre a mesma. Contém todas as possibilidades essenciais de nossa manifestação, mas não é constituída por elas. Não é limitada pelo que manifesta, nem é contida pelas formas incompletas da manifestação. Não depende de nada, né? Isso que a gente leu aqui, um pouco aquilo que Sartre, naquele texto de Sartre, no texto da mãe. Não é embaciada pelas imperfeições e impurezas, defeitos e depravações do ser de superfície. É uma chama sempre pura da divindade nas coisas, e nada que se aproxime dela, nada que entre em nossa experiência, pode poluir a pureza dessa chama ou extingui-la. Essa substância espiritual é imaculada e luminosa. E porque é perfeitamente luminosa, percebe de modo imediato, íntimo e direto a verdade do ser e a verdade da natureza. É profundamente consciente do verdadeiro, do bem e do belo, porque o verdadeiro, o bem e o belo são afins com seu caráter natural. Formas de algo que é inerente à sua própria substância. Ela percebe também tudo que contradiz essas coisas, tudo que se afasta de seu próprio caráter natural, a falsidade e o mal, o feio e o indecoroso. Mas não se torna essas coisas, nem é tocada ou modificada por esses opostos de si mesma, que afetam de modo tão poderoso seus instrumentos externos, mente, vida e corpo. Então, tudo isso que altera, que toca a mente, a vida e o corpo, que perturba, tudo isso não afeta o ser psíquico, essa chama dentro, ela não é afetada por isso. Visto que a alma, o ser permanente em nós, cria e utiliza mente, vida e corpo como seus instrumentos, ela se deixa envolver e submeter às condições dele, mas é diferente e maior do que seus elementos. Acho que a gente falou disso, sim, muitas vezes aqui, muitas vezes, algumas vezes aqui, durante nossas leituras, como esse ser, ele sabe, ele emite, né, assim, um mal-estar. Tipo, o Stobin diz aqui, né? Ele percebe aquilo que contradiz, né? Quer dizer, ele é profundamente consciente do verdadeiro, do bem e do belo. Porque o bem e o belo, porque o verdadeiro, o bem e o belo, são afins com seu caráter natural. É inerente ao ser psíquico. Mas percebe também tudo que contradiz essas coisas, tudo que se afasta de seu próprio caráter natural. A falsidade, o mal, o feio, o indecoroso, ela percebe e nos dá sinais, né? Isso a gente já falou disso aqui, eu acho, alguma vez. Como quantas vezes a gente sente um desconforto, né? Um mal-estar, e não saber por quê.
Ou quando a gente faz uma coisa e diz, mas eu fiz isso, mas me senti tão mal depois, porque não era bem isso, né? Enfim, e quantas vezes acontece na nossa vida? Quantas vezes? Né? E isso o que é? Né? Quer dizer, é o ser dentro que se incomoda, porque houve alguma coisa de falso, houve alguma coisa de impuro, alguma coisa de que não é isso, né? Que não era belo, quer dizer, alguma coisa que, né? Então, com que isso se faz notar. Né? O ser psíquico, ele te diz. Só que eu imagino que, a um certo ponto, se a gente não ouve, se não, talvez para. Né? Não sei. Imagino que pode parar de fazer sinais, porque como que os véus aumentam. Né? Os véus que cobrem podem também aumentar. Né? Quer dizer, eu acho que a vida pode nos conduzir a tirar os véus, né? Ou pode também encobrir cada vez mais, dependendo das escolhas, dependendo do que a vida nos traz, enfim, circunstâncias que a gente é difícil, né, especificar. Se a entidade psíquica fosse, desde o começo, revelada a seus ministros e conhecida deles, que os ministros ganham a mente, a vida e o corpo, né? E não o rei, né? Quer dizer, você fica o rei retirado em uma câmara resguardada. Então, se não fosse desde sempre, quer dizer, se desde a entidade psíquica fosse revelada a seus ministros, a evolução humana teria sido um florescer rápido da alma, e não esse desenvolvimento difícil, acidentado e desfigurado que é agora. Mas o véu é espesso e não conhecemos a luz secreta dentro de nós. A luz na cripta escondida do santuário mais profundo do coração. Lembra o texto, não lembro, né, aquele de Sattva, né, que ele cita a mãe. A gente olha, né, e aí entra e entra profundamente, né, como se vai entrando, né, assim, as camadas vão se desfazendo e é profundo, né, como se fosse assim. Então diz isso, né, a luz secreta dentro de nós, a luz na cripta escondida do santuário mais profundo do coração. Indícios elevam-se do psíquico até a superfície de nosso ser, mas nossa mente não detecta sua fonte. Considera-os suas próprias atividades, porque antes mesmo que cheguem à superfície, são revestidos de substância mental. Aqui eu retorno aqui a aquelas citações, né? A primeira citação desse capítulo, que é do Upanishad, essa citação que diz: um ser consciente está no centro do self. Esse ser governa o passado e o futuro, ele é como um fogo sem fumaça. Isto é necessário desprendê-lo do nosso próprio paciência, desprendê-lo. Quer dizer, esse ser deve se tornar, de certo modo, eu não diria independente, mas assim, a gente deve ter muita consciência dele. Ele não pode mais ter essa mistura, como ele diz aqui. Ó. A gente considera como se fossem as suas próprias atividades, porque antes que chegue à superfície, são revestidos de substância mental. Então, é isso que a gente deve tirar, essa substância, tudo isso, quer dizer, isso que vem do interior profundo, é do ser psíquico. Então, é isso que a gente tem que tirar, para que isso possa ser puro, e que a gente possa identificar, como identificar o que é o meu temperamento, as minhas histórias, e a minha vida externa, e as minhas ações e tal, desse ser psíquico. Quer dizer, isso, essas emoções, essas autos, tudo isso não é o ser psíquico. Então, o que é? Então, temos que desprender isso, temos que identificar isso.
e não deixar isso misturado no nosso dia a dia, nas nossas perturbações. Não, não. Então, isso é esse trabalho, né? É um trabalho de autoconhecimento, de observação, quer dizer, é um trabalho da vida, né? Um trabalho de toda a vida, né? Isso, tem que crescer nisso, né? Então, assim, ignorante da autoridade deles, ela os segue ou não, conforme sua tendência ou seu humor do momento. Se a mente obedecer ao impulso do ego vital, então haverá realmente poucas possibilidades de que o psíquico controle a natureza ou manifeste em nós a aura e sua substância espiritual secreta e seu movimento natural. Se a mente está ao serviço do vital, será muito difícil, porque a mente tem essa tendência, né, de justificar tudo. Quer dizer, assim, se faz uma coisa e já está justificando aquilo que foi feito, né? Como que está sempre seguindo esses impulsos do vital, quer dizer, o vital vai e a mente vai atrás, assim, né? Como que obedecendo, né? Então, se nossa vida se constrói dessa maneira, então haverá realmente poucas possibilidades de que o psíquico controle a natureza ou manifeste em nós algo de sua substância espiritual secreta, de seu movimento natural. Acho que está claro, né? Ou, se a mente for bastante presunçosa para agir conforme sua própria luz menor, se for apegada a seu próprio julgamento, à sua vontade e à ação de seu conhecimento, então a alma também continuará velada e em repouso, à espera de uma evolução mais avançada da mente. Assim, o que me vem é, de novo, essa lentidão do processo evolutivo, né? Como isso pode tomar, assim, vidas e vidas e vidas, são milhares de vidas. E, e como, de novo, assim, essa gratidão, né, que Cherubim nos diz isso que a gente está lendo aqui agora, né, assim, que a gente possa ter isso, assim, que nos diz, olha, pode ser de outra maneira, é, é um grande privilégio, assim, eu acho, assim, essa gratidão, assim, profunda, né, porque agora a gente pode ler isso, saber isso, e dizer, bom, é difícil, mas é possível, então vamos tentar, né, vamos tentar. E, e aí, aqui, aquele dia depois, aqui, pois a parte psíquica interior está aí, para sustentar a evolução. E a primeira evolução natural deverá ser o desenvolvimento sucessivo do corpo, da vida e da mente. E estes devem agir, cada um, segundo sua própria natureza, ou juntos, em uma parceria mal ordenada, para crescer, ter experiência e evoluir. A alma recolhe a essência de todas as nossas experiências mentais, vitais e corporais e as assimila para que nossa existência possa continuar a evoluir na natureza. Mas essa ação é oculta e não se impõe à superfície. No curso dos primeiros estágios materiais e vitais da evolução do ser, não há, na verdade, consciência da alma. Há atividades psíquicas, mas a instrumentação, as formas dessas atividades são vitais e físicas.
ou mentais quando a mente é ativa. Porque mesmo a mente, enquanto for primitiva ou desenvolvida, mas ainda muito exteriorizada, não reconhecerá o seu caráter mais profundo. É fácil vermos como seres físicos, ou seres vitais, ou seres mentais, que usam a vida e o corpo, e ignorar inteiramente a existência da alma. Penso que há uma grande quantidade de pessoas que vivem assim, né? E, ou falam da alma, podem falar da alma, mas sem saber, sem saber bem o que é, né? Então, diz, quer dizer, usa a vida e o corpo, são seres mentais que usam a vida e o corpo, e que ignoram inteiramente a existência da alma. Pois a única ideia definida que temos da alma é de algo que sobrevive à morte do nosso corpo. Mas o que ela é, não sabemos. Porque mesmo se algumas vezes somos cônscios de sua presença, em geral, não somos cônscios de sua realidade distinta, nem sentimos de modo claro sua ação direta em nossa natureza. Então, quer dizer, essa ideia da alma, que no Ocidente é muito ligado no cristianismo, né? É muito esse conceito da alma, que a alma é imortal, que a alma, né, pode ser salva e tal, que isso, esse conceito existe. Mas, assim, não sabendo bem o que é. Quer dizer, o que é essa entidade, né, da alma. Mas, então, à medida que a evolução procede, a natureza começa lentamente a fazer experiências para manifestar as partes ocultas de nosso ser. Leva-nos a olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos, ou começa a projetar à superfície mensagens e informações mais claramente reconhecíveis dessas partes. A alma em nós, o princípio psíquico, já começou secretamente a tomar forma. Então, ela cria e desenvolve uma personalidade da alma, um ser psíquico distinto para representá-lo. Esse ser psíquico permanece ainda por trás do véu, em nossa parte subliminar. Assim como o mental verdadeiro, o vital verdadeiro, o ser físico verdadeiro ou sutil em nosso interior. Mas como eles, o ser psíquico age na camada superficial da vida por meio das influências e indicações que faz subir a superfície. Essas influências e indicações formam parte do agregado superficial, que é o efeito da aglomeração das influências e surgimentos interiores. E é essa formação ou supraestrutura visível que, em geral, experienciamos e pensamos ser nós mesmos. Que coisa, né? Sim, a gente vive uma ilusão, né? Como se uma ilusão assim incrível, né? Quer dizer, a gente pensa que tudo isso é nós mesmos, mas não é. Assim, é incrível isso, né? E o fato é que a gente nem sabe o que fazer com isso, né? Porque, né, a gente está tão envolvido nisso que como é que, né? Muito, muito interessante isso tudo. Nessa superfície de ignorância, percebemos vagamente uma mental ou vago instinto que temos em nós mesmos, mas também como uma influência perceptível em nossa vida, caráter e ação.
Eu não sei se você lembra, assim, a última vez que nós lemos a primeira parte desse texto de Certo Prêmio, o mês passado. Nessa superfície de ignorância, percebemos vagamente algo que podemos chamar alma, e é distinta da mente, da vida e do corpo. Sentimos-la não apenas como a ideia mental ou o vago instinto que temos de nós mesmos, mas também como uma influência perceptível em nossa vida, caráter e ação. Que isso já faz parte da nossa viagem, né? Dessa descoberta, né? Dessa evolução. E eu lembrei também daquele texto Santo Prêmio que nós lemos, a primeira parte, né? Que nós lemos no mês passado, onde ele fala alguma coisa assim, vou só assim fazer, dizer o sentido. Quando tudo desmorona, quer dizer, finalmente, o que é que resta? O que é que fica? Né? Fica esse céu, fica esse ser, quer dizer, é isso que fica, é isso que é permanente. Esse eu, né, digamos, a gente pode chamar isso eu, esse self. Quando tudo mais cai, quando não há mais nada, quer dizer, é isso que resta. Né? Então, assim, essa influência perceptível em nossa vida, caráter e ação. Então, chega um momento que essa influência começa a ser perceptível. Certa sensibilidade em relação a tudo o que é verdadeiro, bom e belo, fino, puro e nobre. Uma receptividade a essas coisas, um anseio por elas, uma pressão sobre a mente e a vida para que as aceitem e as formulem em nossos pensamentos, sentimentos, conduta e caráter, são, em geral, os sinais mais reconhecidos, gerais e característicos, embora não os únicos, dessa influência do psíquico. Então, eu acho que a maioria de nós pode notar isso mesmo na nossa própria vida, esse percurso de nossa vida. Quer dizer, como o que. Eu posso falar de mim mesma, não posso falar sobre ninguém, mas assim, que eu era como criança, adolescente, ou jovem adulta, não é o mesmo que agora. Quer dizer, houve realmente uma grande evolução nesse sentido. Quer dizer, o que era belo, o que era interessante, o que era. Né, quando eu tinha 15 anos, eu acho que agora não é mais. Quer dizer, houve uma evolução nesse sentido que esse despertar interior, alguma coisa que cresceu, uma coisa que eu imagino que a maioria de nós tem essa experiência. Né? Que o vital não é mais aquele que guia, né? Aquele empurra, mas é uma afirmação cada vez maior, justamente, desses interesses, digamos assim, mais psíquicos, né? Da alma. E, justamente, uma pressão, que isso é interessante, uma pressão sobre a mente e a vida para que elas aceitem essas qualidades e as formulem em nossos pensamentos, sentimentos, conduta e caráter. Então, não só aceitar, mas tentar que o pensamento, os sentimentos, que tudo isso também se purifique, de certo modo, que possa se identificar com esses valores, com essas qualidades. São todos elementos assim que a gente pode identificar com o crescimento, né, do ser psíquico. Então, do homem que não possui esses elementos, que não responde de modo algum a esse anseio, dizemos que não tem alma. Pois é essa influência que somos capazes de reconhecer mais facilmente como a parte mais sutil, ou mesmo mais divina em nós, a mais poderosa para orientar lentamente nossa natureza em direção à perfeição. Então, esse assim, lentamente, acho que o Bento diz aqui, para orientar lentamente nossa natureza em direção à perfeição. Então, tem que haver assim, uma paciência e uma compreensão, uma aceitação muito grande, e, ao mesmo tempo, manter justamente essa chama, esse ardor, essa aspiração, né? Mas aí ele continua. Mas essa influência, ou ação psíquica,
não emerge à superfície completamente pura, ou não permanece distinta em toda a sua pureza. Se fosse assim, seríamos capazes de distinguir com clareza aquilo que é alma em nós e seguir de maneira consciente e completa suas obras, né? Se fosse tudo assim claro, mas não é. Uma ação oculta da mente, do vital e do físico sutil, intervém, mistura-se a ela, a essa influência psíquica, né? Tenta servir-se dela e modificá-la para seus próprios interesses. Reduz sua divindade, distorce ou diminui sua autoexpressão, a faz mesmo desviar-se e tropeçar, ou mancha com impurezas, pequenezas e erros da mente, da vida e do corpo. Então, após alcançar a superfície, assim alterada e diminuída, a influência psíquica é tomada pela natureza superficial, que a acolhe de modo obscuro e lhe dá uma forma marcada pela ignorância. E, por essa razão, há ou pode haver um desvio e uma mistura ainda mais pronunciados. Uma deformação se produz, uma direção errada é tomada, uma aplicação de informação erradas, um resultado incorreto daquilo que em si mesmo é substância pura e ação pura de nosso ser espiritual. Eu penso, por exemplo, a palavra, ou a emoção que nós chamamos amor, por exemplo, que é uma palavra que às vezes a mãe diz que ela nem gostava mais de usar, porque é uma palavra tão, que se banalizou tanto. E, então, se eu penso nisso, quer dizer, em nome do amor, tudo que se faz, assim, né? O indivíduo e o coletivo e tudo, quer dizer, é uma palavra assim que, e justamente o amor é uma coisa assim, essencialmente psíquico, né? É o psíquico, de sua essência, é o amor. Mas se a gente pensa o amor como é hoje banalizado, como tudo se chama de amor, é uma prova disso, quer dizer, é uma mistura. Tudo isso aqui é um resultado incorreto daquilo que em si mesmo é substância pura e ação pura de nosso ser espiritual. Quer dizer, o amor é um sentimento assim puríssimo, é espiritual, mas na manifestação humana é pervertido, é manipulado, é desvirtuado, é tudo que a gente pode imaginar, né? Quer dizer, assim, para mim é a expressão assim maior assim dessa deturpação do elemento psíquico, né? É isso que na humanidade se chama por aí. Forma-se assim uma consciência que é uma mistura da influência e sugestões psíquicas embaralhadas com ideias e opiniões mentais, desejos e impulsos vitais e as tendências habituais do físico. A influência obscurecida da alma também se coalescem os esforços ignorantes, embora bem intencionados, das partes exteriores do ser, que aspiram a uma direção mais alta. Uma ideação mental de caráter muito misturado, com frequência obscura, mesmo em seu idealismo, e cometendo erros, às vezes, desastrosos. O fervor e a paixão do ser emotivo relança o vapor e a espuma de suas emoções, sentimentos, sentimentalismos, o entusiasmo dinâmico das partes vitais, reações impacientes do físico, frêmitos e excitações dos nervos e do corpo. Todas essas influências coalescem em uma formação heterogênea, muitas vezes considerada uma alma. E confunde-se essa ação misturada e confusa com o movimento leve da alma, com o desenvolvimento ou ação psíquicos ou com a influência interior verdadeira. A própria entidade psíquica é livre de mancha ou mistura, mas o que dela provém não está protegido dessa imunidade. Assim, tal confusão torna-se possível. Ademais, o ser psíquico, a alma personalidade em nós,
não emerge completamente maduro e luminoso. Ele evolui. Claro, o ser psíquico é o elemento da alma que evolui, né? Então, ele passa por um desenvolvimento e uma formação lentos. No início, a forma de seu ser pode ser indistinta e depois permanecer por longo tempo fraca e não desenvolvida, não impura, mas imperfeita. Ele apoia sua formação e autoconstrução dinâmica no poder da alma, que, apesar da resistência da ignorância e inconsciência, elevou-se efetivamente à superfície de maneira mais ou menos bem-sucedida no curso da evolução, de sua evolução. Seu aparecimento é o sinal do emergir da alma na natureza. E se esse emergir ainda for pequeno e incompleto, a personalidade psíquica também será atrofiada ou fraca. Ela é também separada de sua realidade interior pela obscuridade de nossa consciência e comunica-se imperfeitamente com sua própria fonte nas profundezas do ser. Pois o caminho é ainda mal traçado, facilmente obstruído, os fios frequentemente cortados ou apinhados de comunicação de outro tipo, proveniente de outra origem. Eu acho essa imagem, Churubim, que me faz pensar na internet. O caminho é ainda mal traçado, facilmente obstruído, os fios frequentemente cortados ou apinhados de comunicação de outro tipo, proveniente de outra origem. Assim, seu poder de infundir nos instrumentos externos aquilo que recebe é também imperfeito. Em sua penúria, a personalidade psíquica deve, na maioria das vezes, confiar nesses instrumentos. E é em seus dados que se apoia e prepara para seu impulso para expressar, desculpa, e prepara seu impulso para expressar-se e agir, e não apenas na percepção única e infalível da entidade psíquica. Então, quando ela está em formação, né, como se fosse assim um bebê, né, ainda assim, se formando, ainda crescendo, né, ainda... Nessas condições, ela não pode evitar que a verdadeira luz psíquica seja diminuída ou distorcida na mente e se reduza a uma mera ideia ou opinião, que o sentimento psíquico no coração se torne uma emoção falível ou mero sentimentalismo, e nas partes vitais, a vontade psíquica de agir torne-se um instrumento vital cego ou uma agitação febril. Ela chega mesmo a aceitar essas deformações por falta de algo melhor e tenta realizar-se por meio delas, pois é parte do trabalho da alma influenciar a mente, o coração e o ser vital e fazer com que suas ideias, sentimentos, entusiasmos e dinamismos voltem-se em direção ao que é divino e luminoso. Todavia, isso é feito de modo imperfeito no início, com lentidão e misturas. À medida que a personalidade psíquica cresce em força, começa a aumentar sua comunhão com a entidade psíquica que está por trás e a melhorar suas comunicações com a superfície. E à medida que ela cresce, esse contato é isso que a mãe diz, né? Que é quando o ser psíquico está na frente e aí conduz a vida, conduz a ação, né? Então, assim, então se vem aos poucos. Então, no início, com que melhora as comunicações com a superfície, pode transmitir sugestões à mente, ao coração e à vida, com uma pureza e uma força maiores, pois tem mais poder para exercer um controle forte e reagir contra falsas misturas. Agora, quando chega a esse ponto, né? Ela se faz sentir de modo cada vez mais distinto, como um poder em nossa natureza. Mesmo assim, essa evolução seria lenta e longa se fosse deixada unicamente à ação automática e difícil da energia evolutiva. É só quando o ser humano desperta ao conhecimento da alma e sente a necessidade de trazê-la para a frente
e fazer dela o mestre de sua vida e ação, que um método de evolução consciente e mais rápido intervém e uma transformação psíquica torna-se possível. Então, essas duas páginas aqui, é Cherubim nos dizendo como essa transformação psíquica, que é a primeira, são três, né, as três transformações, como a primeira transformação psíquica, com ela, o processo dessa transformação psíquica. Então, ele diz aqui isso. É como se é só quando o ser humano desperta ao conhecimento da alma e sente a necessidade de trazê-la para a frente e fazer dela o mestre de sua vida e ação, que um método de evolução consciente mais rápido intervém. Então, uma transformação psíquica torna-se possível. Então, vamos concluir hoje aqui isso. Acho que já foi assim um monte de coisa. E, e a gente pode fazer o, a relação, né, com o poema, né, quer dizer, quem, né, imenso, com o poema, a parte final do poema, né? Ele é imenso e só na obscuridade. Então, é esse quem, imenso e só na obscuridade. Quer dizer, ali começou tudo, né? Começa a evolução, começa tudo a partir dali. E, então, temos o texto Certo Prêmio e temos justamente os versos de Savitri que nos conduzem aquilo que deve ser um dia, né? Aquilo que virá. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou... Bom dia, Ariamane, você me escuta? Bom dia. Bom dia, Marcos. Então, sobre esse método, né, que você falou agora no final, nessas últimas linhas aí que você leu, bem, a gente sabe que na síntese do yoga ele aponta um método, né, para se chegar, para se realizar essa Eu não transformação. sei, eu não gosto eu não gosto de aplicar a palavra método a Chirurubino, não. Eu acho que método é uma palavra Mas está lá, muito na parte, definida. na segunda parte, no Hum, capítulo, na parte 4 ele fala o método do Vedanta para se atingir os objetivos do hum, Tantra. Você pode ler lá, está escrito isso. O método do tá, mas o Vedanta. método do Vedanta. O método do Vedanta. E aí, Está escrito por Shri não, Aurobindo. está escrito o método, Não não, sou está eu, escrito o método do não sou eu que Vedanta. estou inventando, está escrito lá, Querido, não, eu estou te sabe? dizendo, está escrito ali o método do Vedanta. Isso, do Vedanta, como uma Não, forma para se tá ótimo, atingir então tá. os objetivos do Tantra. Enfim, está escrito Tá, lá, né? tá, Então, tá. aí eu queria saber se na vida divina ele fala alguma coisa sobre esse método. Não, você acha que se eu repito, eu acho que falar de método não combina com Chernobyl. Mas ele Desculpa, escreveu. Marco, mas eu estou te dizendo, ele escreveu o método do Vedanta. O Chernobyl não é Vedanta. O Chernobyl é mais do que isso. Posso dar uma opinião aqui? Pode, aí Sim, vai lá, o nosso experto aqui vai dizer. Ele, quando ele fala método do Vedanta para atingir as metas do Tantra, ele está querendo dizer, ele fala isso em algum outro lugar, ele está querendo dizer que ele não usa os métodos do Tantra, que são métodos físicos, etc. São métodos psíquico-espirituais. Ou seja, ele não está dando um método no sentido que a gente entende, que são os passos para você atingir um objetivo. Ele está dizendo que no yoga integral a gente usa processos psíquico-espirituais e não processos físicos, que o Tantra usava processos físicos, inclusive Hatha Yoga. Então, ele não está dizendo que nós temos que seguir os métodos do Vedanta. Ele só está pondo uma oposição. Método do Vedanta com as metas do Tantra, junta isso num pacote só, você tem o Yoga integral. Mas sim, no sentido de que você não vai usar como no Tantra, que se baseia em métodos físicos. sim, Você vai e usar vitais método também. psicológico, físico-vital, né? É, Por
você vai usar métodos psíquico-espirituais e não métodos físicos, mas que as metas do Tantra são trazidas para dentro do yoga integral também, que é viver a vida plena. Então, eu entendo que ele não está falando para a gente pegar o Vedanta, pegar os métodos que são utilizados lá e utilizar no yoga integral. Ele faz uma fusão, uma síntese, né, das duas coisas. Mas eu não entendo aí que seja o método no sentido como a gente entende um método. São os Sim. passos detalhados para você chegar num objetivo. Ou seja, você vai fazer meditação, vai cantar mantra, vai... O que mais que o Vedanta fala? Enfim, essas coisas. Eu entendo assim, né? Mas a minha pergunta é Não, se mas aquele é um caminho, né? Se ele aponta um Marcos, caminho. Marcos, olha, se você olha a abertura desse capítulo que nós lemos hoje, ele diz isso, quer dizer, tudo isso já foi indicado. Ele diz aqui, isso já foi realizado. Se é isso o objetivo, então isso já foi visto. Quer dizer, os caminhos foram criados, a capacidade para seguir foi desenvolvida. Tudo isso foram os métodos que já foram usados. Você pode ler de volta o começo desse capítulo, como Sei. o ouvindo abre isso aqui. Porque Mas isso então tudo foi a ele. partir de métodos. Mas então ele diz, não, mas não é isso. Quer dizer não, é muito mais outra coisa. Há um desígnio mais vasto. Quer dizer, se você ler a abertura desse capítulo, acho que você vai entender perfeitamente que não tem, que não é isso o objetivo, né, do yoga de Shri Aurobindo. Quer dizer, muito bem, como ele diz mesmo, o yoga começa onde os outros acabam. Quer É, o dizer, é além objetivo a disso. gente sabe que é diferente, mas como chegar lá é que é a grande questão, né? É a Então, grande questão. tem uma carta também E onde nesse ele... sentido, acho que nesse sentido, assim, em várias cartas, em vários momentos, em várias escritos de Shri Aurobindo, justamente, quer dizer, em vez de técnica, ele tem justamente a abertura à mãe. Quer dizer, a entrega à mãe divina, a abertura do coração, a entrega à mãe divina, quer dizer, é através da mãe que você consegue tudo. Então, assim, ele insiste muito nisso. Quer dizer, a primeira coisa assim, que ele insiste, Aurobindo, é justamente essa abertura, essa entrega à mãe. Quer dizer, é ela quem faz o Sim. mundo por nós. É, por isso que ele diz lá nas cartas para o Nirodha Bharan que não existe yoga integral sem fé. Aliás, é uma coisa que as pessoas custam a compreender, mas está lá nas conversas com o Nirodha Bharan. Quem quiser pode pegar e ler. Eu iria complementar no que numa carta ele diz que na síntese, ele na época da síntese, ele tentou delinear as linhas gerais de um método e que ele pretendia depois escrever mais detalhadamente sobre esse método, mas isso nunca foi feito. Talvez porque ele mesmo tenha percebido que não cabe, né? Porque cada um é, como que cria seu próprio método de yoga. É muito individual. Talvez ele tenha, não sei se foi, né? Não posso estar dentro dele para saber, não tenha criado isso por outras coisas, muitas coisas, entre elas que um método único não caberia ali, porque cada um cria seu próprio método de yoga. Nesse método no sentido do que você vai fazer, o que você vai praticar. Você vai fazer, como vai ser seu trabalho no corpo, como vai ser seu trabalho, sei lá. Tem as linhas gerais que estão na síntese, mas o método no sentido de passos não tem. Hum. Complementando isso que o Henrique falou, porque eu sempre também tive essa colocação que o Marcos está falando, eu vejo que Sri Aurobindo, os métodos pela história aí do homem desde a mente já tem milhões de métodos. Então, cada um, acho que escolhe o seu, né? Acho que é exatamente isso. Cada um vê onde ele se sente apoiado e cria o seu, como o Henrique acabou de fazer, se apoia. Porque Cherubino nunca ia se prender num método, jamais, né? Porque Cherubino não é uma escola, né? Não é um, ele jamais poderia se prender a isso, que ele faz ele trabalha a evolução, né? A evolução da natureza, ele vê, não trabalha, ele vê essa evolução. Então, ele jamais poderia criar um método, essa percepção que eu tenho. E aí nós ficamos, claro, que perdidos nisso, mas eu acho que é de propósito, porque
cada um tem que achar uma fórmula de tentar se ligar a esse ser psíquico e se apoiar da maneira como a Rehman falou, se ligar, se abrir a mãe, se abrir a Shakti e achar os apoios que se vê como necessário para atingir isso daí. Eu acho que a gente gostaria muito, né, de ter um método. Seria tão bom É, ter um aqui. Seria muito bom, né, Marco? Ter assim, sim, seria olha, faz maravilhoso, assim, porque é, ajudaria, seria né, maravilhoso. bastante. Imagina quanto. Mas uma coisa é. Mas ao mesmo tempo tem, quer dizer, quando eu leio isso, assim, essa coisa do encontro com a mãe, quer dizer, assim, tudo isso que eles nos deixaram, assim, para mim eu tenho uma gratidão perpétua, né? Porque, como eu falei no começo, a gente não sabe nada, a gente não sabia nada e continua sem saber, mas a É. gente insiste de ler, de estar aqui junto falando. Então, isso para mim é uma coisa maravilhosa, né? Que poder ter isso, sim, eu acho uma maravilha. Quer dizer, isso já é um método, de certo modo, que já é uma maneira, né, de crescer. Agora, uma coisa De- que eu percebi, que eu descobri nessas traduções que eu fiz, é que ele tinha uma prática, né, que é Shaktipat, que é a transmissão da força pelo mestre, né? Eu não sei se em algum texto ele Claro, teoriza sobre isso, que é um método, uma prática do shivaísmo, da Cachemira. E em várias cartas com Nirodharan, ele está falando da transmissão da força, dos efeitos da descida da força. E Nirodharan está perguntando para ele se ele colocou força demais e por isso o discípulo X e o discípulo Y estavam passando mal. São as práticas esotéricas, né? Que o mestre vivo estava mas ali. eu acho que se eu posso te sugerir assim, alguma coisa, não tente encaixar Cherubim em nada. Não tente encontrar definições para Cherubim. Cherubim criou, claro, a base dele é o Vedanta, a base dele é o hinduísmo, a base dele é essa, né, o Veda. Mas, assim, ele foi muito além disso. Então, quando ele fala assim, de aplicar a força, é claro, quer dizer, ele tinha isso nele, né? Então, assim, ele não está aplicando o Shibai, não está aplicando nada, ele está aplicando o que ele é, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa querer definir Cherubim e colocar Cherubim dentro de caixas, porque não dá, ele não cabe. Não, não. Eu só estou Então, dizendo que assim, essa prática é uma não, prática que não é, existe no shivaísmo. não, E se não, ele isso usou, existe, ele é e livre. não, querido, isso não é só no Shivaísmo, quer dizer, é uma prática até humana, quer dizer, a força da mente é uma coisa conhecida, Não, não é a a força da força da mente. mente, não é a força da Não, mente. a força da mente, a força do espírito, aquilo que você quer chamar. Mas essa força interior que pode influenciar coisas é uma força que existe. Isso é uma coisa que muito conhecida, não só na Índia. A Índia chegou digamos, a usar isso de uma maneira assim como se pode dizer, muito prática, muito assim determinada, que no Ocidente é mais frágil, né? Não tem esse poder, mas foi usada por muitos mestres e é usada até hoje, não nos enganemos, né? Ou seja, tem gente que usa isso até hoje, não é uma coisa que é típica da Índia ou de mestres espirituais. Esse poder de influenciar é um poder que existe, né? É uma energia que existe. É mais do que isso. Não é só uma influência. A força da Não estou Shakti. falando de influência, não, estou falando de poder, estou falando de poder. É, pois é. Mas esse poder tem níveis, né? E é isso que eu quero dizer, que esse poder tem níveis e tem qualidades também. Então, você pode usar esse poder de uma certa maneira, e de outra maneira, e de outra maneira. Então, o que o Cherubino fazia, eu acho que ainda faz, quer dizer, é justamente já ligado a uma outra energia. Quer dizer, não é mais a energia do shivaísmo, é outra energia. Então, essa Olha, força do Cherubino é fundamental, quer dizer, já é outra coisa. eu imagino que essa força esteja impregnada nas palavras dele, que Claro, depende muito da nossa claro. abertura, né? Então, a nossa abertura que ainda é estreita, mas essa força, mesmo ele não estando presente fisicamente, ficou impregnada em tudo que ele escreveu, na própria música de Sunil. Então, nada impede do ser, né,
receber. Eu imagino isso. Não, o que eu posso dizer assim da minha experiência, não só pessoal, como de pessoas que eu conheço, é a necessidade de uma grande humildade. Quando a gente começa a se aproximar de Aurobindo, a ler Aurobindo, a traduzir Aurobindo, a primeira coisa para mim é humildade. Quer dizer, a gente não sabe nada. Então, assim, por isso que, assim, querer definir Aurobindo é já um processo mental. É já achar que a gente sabe, e a gente não sabe nada. Mas aqui ninguém está querendo definir Sri Aurobindo, a gente só está tentando identificar determinadas práticas que ele fazia com determinadas tradições que existiam na Índia e que ele conhecia. Entende a diferença? É que, não, se isso faz parte do que ele atrai em Aurobindo, tudo bem, eu não tenho nada para dizer. Tudo bem. Se isso lhe atrai, se isso faz parte do seu processo de se aproximar de Aurobindo, querer identificar esse tipo de coisa, tudo bem, eu não tenho nada para dizer, né? Quer dizer, eu só posso dizer isso. Quer dizer, para mim, a humildade, quando a gente se aproxima de Aurobindo, é fundamental. Essa coisa que para mim faz parte da entrega, né? Descobrir Cherubim faz parte dessa entrega, esse dom de si a uma coisa que é maior. Então, assim, mas não é o meu caminho, mas pode ser o seu. Então, todo respeito. Se você precisa disso, tudo bem. Eu tenho uma observação também. Sabe-se que Sri Aurobindo fazia exercícios de respiração, né? Rolf também tinha momentos que não sei se era frequente, mas que ele fazia uns exercícios de respiração assim bem vigorosos. Mas esse era o caminho dele. Eu nunca vi Rolf recomendando que a gente fizesse os exercícios de respiração que ele fazia. Tinha dentro do trabalho de corpo dele, tinha a coordenação com a respiração, mas não tinha esses exercícios tipo como tem no Hatha Yoga, Kapalabhati ou respiração dinâmica, não sei o quê. Talvez justamente porque cada um tem que encontrar o que é aquilo que serve para ele mesmo. E não dá para você pôr uma receita de bolo onde, ó, todo mundo vai fazer respiração assim. E isso vai dar certo para todo mundo. Para alguns talvez não dê. Então, eu imagino que por isso que ele não tenha recomendado assim um método detalhado. Embora ele fizesse, não sei se era frequente, fizesse exercício de respiração. E Rolf também. Não, o Aurobindo fez isso num período na vida dele, né? Eu nunca ouvi falar que ele fez isso frequentemente depois. Ele foi um período onde ele fez isso durante horas por dia. E ele fala disso. Mas foi um período muito precedente, assim, antes de ele chegar em Pondicherry, até, se não me engano. Então, e com isso ele desenvolveu capacidade, ele explica o que aconteceu com ele, em várias cartas ele explica o que aconteceu com ele a partir disso. Mas não, nunca, como você disse, ele nunca falou, façam isso, façam aquilo, nunca, que eu saiba, assim, como... Mas que são coisas muito boas, quer dizer, nada impede que se faça, não são coisas muito boas, né? Mas isso não... Estas práticas do pranayama ele fazia sobretudo naquele período da prisão. E ele tem relatos, realmente, como Ariaman disse, de horas de prática diária disso e dos efeitos que isso produziu. Mas, como Ariaman disse, foi um período mais específico da prática dele. Agora, eu gostaria de acrescentar uma indicação de que, embora na perfeita compreensão de que talvez um único método fosse uma impossibilidade prática, já que a natureza de cada um vai pedir um caminho próprio à natureza de cada um, mas eles nos dão indicações também, algumas indicações, inclusive assim, não são de uma prática, de um exercício, mas de uma direção. Então, além, naturalmente, daquela indicação geral que a mãe nos dá, de que o trabalho
ou seja, a ação no mundo, é o melhor caminho para o desenvolvimento interior e espiritual, mas Cherubim dá algumas indicações bem específicas mesmo. Há uma passagem que ele fala de dois caminhos de concentração, um no centro superior da cabeça e um no centro do coração. Essa passagem está lá naquela Nanda especial da casa, concentração. Então, quem tiver interesse, eu não vou pretender falar em mais detalhes, mas ele dá indicação, inclusive, do efeito de cada uma dessas formas de concentração. Aquela que é feita nesse centro superior da cabeça e a que é feita no coração. Mas, ao mesmo tempo, ele dá ele deixa explícito que o caminho mais seguro é o caminho do coração. Aí isso nos faz a conexão direta com a questão do psíquico, né, que a Ariamani trouxe hoje. E aí eu aproveito para dizer que a semana que vem, desse próximo fim de semana, nós vamos estar realizando o módulo virtual dos Encontros Caros 2025. Então, em razão disso, não vamos ter o ciclo no próximo domingo. Domingo 26 não teremos o ciclo, teremos uma pausa, retomamos depois no domingo, salvo engano, dia 2 de fevereiro. Mas eu queria dizer também que não houve nenhuma combinação, mas se tivéssemos pedido a Ariamani que trouxesse hoje uma seleção, que fosse uma preparação para esse encontro, ela não teria feito uma seleção mais adequada, mais apropriada, porque todo o enfoque foi da questão psíquica. E o psíquico é o nosso Que tema bom. nesse encontro, né? Então foi assim uma preparação perfeita para quem está aqui e vai fazer o nosso encontro no próximo fim de semana. Que bom. E aí é isso, não temos a pretensão de indicar caminhos para essa realização, mas vamos estar com que diante dessa possibilidade que Cherubim da Mãe nos indicam, em alguns casos assim de forma bem específica, né? Mas só retomando, reiterando que lá nessa passagem onde ele fala das duas formas de concentração, ele deixa absolutamente claro: o caminho mais seguro para nós, a grande maioria de nós, seres humanos, é o caminho do coração, é o caminho do psíquico, né? E complementando o que você diz, Ricardo, tem uma carta que já foi apresentada no módulo, digamos assim, da síntese do yoga, onde ele chama isso do processo central do yoga integral. O pano de fundo ou o plano de fundo de todo o trabalho do yoga são justamente essas duas concentrações. Ele recomenda, enfatiza como processo central, quer dizer, o plano de fundo de todo o trabalho, que é a concentração no coração e a concentração acima da cabeça. Primeiro no coração, e para aqueles que puderem, no coração e acima da cabeça. Como você disse, o mais seguro é começar pelo coração, porque se o psíquico vem à frente, não tem mais problema. Ele conduz, ele sabe, mas se for possível, também acima da cabeça. Ou seja, processo central, o plano de fundo de todo o trabalho do yoga. Amigos, muito obrigada, mas eu vou ter que me retirar, porque eu tenho um compromisso agora. Já estou um pouco atrasada, mas foi muito bom. Muito obrigada por tudo. Os comentários todos, foi tudo muito bom. Obrigado também. Fica então o convite a quem possa se interessar, ainda há condições, há tempo de se inscrever e participar conosco dessa pequena jornada, dessa caminhada que faremos no próximo fim de semana. Então, os dados estão lá no site da casa. E para quem não vai estar lá, nos despedimos e nos reencontramos aqui no ciclo no fim de semana seguinte, nos dias 1º e 2 de fevereiro.
Acho que a gente poderia também falar, caso alguma pessoa tenha algum desejo, né, de participar, mas porventura esteja passando por alguma dificuldade especial, pode entrar em contato com a casa e tudo se resolverá. Ricardo, Sim, sim, boa, Luciano. boa noite, bom dia. Isso. Boa noite, bom dia, boa É, tarde. não, eu não participarei dessa vez, porque eu estou do outro lado do mundo. Sim, Então, difícil coordenar horários, tá. né? De novo, Luciano, Agora nosso por acaso, viajante no mar, estou perto da Cristina. Chegamos hoje no da Camboja. onde? Camboja. Camboja, Agora estivemos no Camboja, mas daí dia 26 estarei em Delhi, né? Mas eu acho que não. Daí não sei como é que é a internet lá e como é que são os horários. Aí assisti um pouco agora a reunião, tá? certo? Tá certo, então. Fora isso, a gente segue. Isso. Cacilda. Tá bom. Uma alma viajante, né?